Então, galera, o que acontece? Esses trabalhos nos feriados e nos domingos e feriados nos supermercados, houve uma medida, né, que o Bolsonaro fez para poder beneficiar os empresários e que ele pode colocar as escalas de trabalho desses trabalhadores para esses dias, né? Só que isso não é legal. Por quê? Porque esses domingos e feriados, para se trabalhar nesses dias, precisa do patrão ser onerado, ele precisa pagar alguns valores, né? Então, a medida que o Bolsonaro colocou acabou isentando os empresários de fazerem isso. Por exemplo, supermercados fazem as escalas e as escalas acabam caindo nesses dias, ou seja, o cara que ia folgar naquele dia acaba trabalhando naquele dia como se fosse um dia normal. E segundo as negociações trabalhistas, de sindicatos, isso não pode, porque esses dias são determinados como dia de descanso e precisam ser remunerados. Então, o que vai acontecer a partir de junho, né, ou julho, sei lá, é que o comércio, né, em si só vai poder autorizar esses serviços com convenção coletiva, ou seja, um acordo entre o sindicato e os patrões, aonde vai ser aprovado algo em torno de recursos materiais, né, em torno de dinheiro para onerar o empresário novamente, porque o trabalhador precisa receber por esses dias. Ainda que a escala dele fosse naquele dia, aquilo tem que ser remunerado, porque se trata de feriado, senão vira bagunça, tá? Isso daí, se o patrão quisesse que o cara trabalhe segunda a sexta, final de semana teria que pagar, nos feriados também teria que pagar alguém para trabalhar, né? Isso geraria mais emprego e isso daí é um direito do trabalhador, né? Só que para fazer leis para ajudar empresários, como o Temer fez, que tirou o feriado da escala 12 por 36 de trabalhadores que trabalham as 44 horas semanais igual ao que trabalha durante a semana, o Temer enxugou as contas dos empresários. E eu não vejo ninguém para as redes sociais buscar a reintegração dessa escala 12 por 36, porque o certo seria os sindicatos se unirem e buscar esse valor de volta. Quando fez a reforma trabalhista, simplesmente os caras arrancaram na mão grande e nenhum sindicato correu atrás disso. Pelo menos eu não tenho visto. Ou seja, eles aceitaram que o trabalhador perdesse isso. Mas por que os sindicatos não fazem isso? Por conta das questões políticas. Aqueles partidos politicamente estavam mais fortes, os partidos de direita estavam mais fortes, né? E ali o sindicato não quer intervir nisso e a categoria precisava ter lutado em favor disso. Inclusive, eu estava lendo uma matéria em que tem lugares que ainda pagam esses feriados na escala 12 por 36. Tá? Então, tipo assim, que querem lutar por uma coisa, lutem por esse retorno. A galera da escala 12 por 36 tem o direito, sempre teve o direito, por quê? Porque se trabalha as 44 semanais. A folga do cara cai no outro dia, ele não tem culpa que a escala dele seja dessa forma. Então ele trabalha as mesmas horas. Se trabalha as mesmas horas, tem os mesmos direitos, né? Então querem lutar, lutem também por isso. A questão do feriado é importante que seja estabelecido, porque pode acontecer também do cara trabalhar numa empresa e ele não querer fazer esse extra no final de semana, no feriado, e a empresa praticamente obrigá-lo a fazer, ou faz ou vai embora. Então, se tiver leis determinando sobre aquilo, né, leis do sindicato, ela na justiça ela consegue reaver esses valores. Tá? É igual quando, por exemplo, no Bombeiro Civil foi aprovada aí uma diária de 350 e pouco, mais alimentação e passagem. Aí quando você vai ver o pagamento do freelance, aí o cara ganha 120, 140. Mas para que então coloca nesse valor? Porque se você entrar na justiça por aquele valor, ou supor que você trabalhou 10, 20 plantões e você recebeu cento e poucos reais, você na justiça consegue, baseado no que é aprovado na convenção coletiva, que aquele valor foi pago, foi mal remunerado. O problema todo é que você tem que ter prova de que você trabalhou naquele lugar e não tem contra-cheque para aquilo. Tem que ter uma questão de que quando o trabalhador fizer um trabalho, isso tem que ser computado no Ministério do Trabalho, até para poder retirar os encargos do INSS. Isso impediria, né, que o patrão, que o cara que contratasse pagasse um valor que não condiz com a realidade, né? Então, vai fazer um contrato de trabalho para um bombeiro civil, para ele fazer um trabalho de um faxineiro que ganha insalubridade, dependendo de onde vai trabalhar. Nesse contrato tem que constar o que ele vai fazer. Ele tem que recolher o INSS, porque se acontecer um acidente, ele é um contratado, ele não é um trabalhador de carteira assinada.
mas ele precisa ter as garantias de que se ele sofrer um acidente por conta daquilo, ele pagou o INSS, então ele tem direito de receber, né, como forma de um seguro, porque senão vira bagunça isso aqui. Imagina que você no extra, você se acidenta e você não é um trabalhador de carteira assinada. Como é que você vai sustentar sua família? Então tem que ter essas questões de leis mais fortes. Por exemplo, eu sou um autônomo, né? E eu estou sempre pagando INSS. Eu estou respaldado, né? Então quando eu vou fazer um trabalho extra, tem que ser recolhido o INSS ali. Agora, quando vai fazer essa comprovação no Ministério do Trabalho, tem que comprovar que foi o quanto foi pago a esse trabalhador. Porque aí sim vai se fazer valer o direito do que é acordado em convenção coletiva. O problema é que no Brasil nem as leis são respeitadas. As leis são atropeladas e nem aquilo que está dentro da lei será respeitado. Se eles não respeitam nem o que está dentro da lei, imagina se você ficar nesse papo de acordar valores entre patrão e empregado. Se dentro da lei, com punições, eles não respeitam, imagina se não tivesse isso. Esse papinho de que a gente poderia pagar mais, isso é uma mentira. Eles podem pagar mais. Você acha que não pode pagar mais do que uma diária dessa? Ah, mas eles não pagam por isso. Não pagam porque está todo mundo fazendo aqueles acordos, inclusive outros bombeiros civis fazem acordos em lugares de empresa e oprimem os outros trabalhadores. E muitas vezes leva 15 dias para pagar ou até nem paga o trabalhador, que tem que ficar provando que foi trabalhar. Tem que ter imagem, tem que ter testemunho de que foi trabalhar. Aí tu vai para a justiça para correr atrás de R$ 140 e nenhum advogado quer pegar essa pequena causa, porque o valor é pequeno. Então tem que estabelecer multas nas convenções coletivas, multas muito altas para empresas que fizessem isso, para pessoas que viessem a fazer isso, para pelo menos inibir. Porque se o cara trabalha para ganhar 300 e pouco e ganha 100 e pouco, e lá na convenção coletiva diz que a multa para aquilo ali é R$ 3.000, seria conveniente o cara entrar na justiça para pegar esses R$ 3.000 e isso neutralizaria todo esse processo, né? Então muita gente vai ficar com medo, não, ou o contrato é pago certo, ou vai tomar na justiça e vai perder. Então é só assim, é só essa linguagem que ele entende, a linguagem de mexer no bolso.